Bom, como não compreender Lacan na rota da psicose, nós vamos falar hoje da foraclusão do nome do pai. Nós teremos, vou continuar tratando o semestre que vem todo sobre a psicose, as psicoses, vai ser meu tema o tempo todo, em todos os seminários. E o livro 3 de Lacan é muito importante, que é As Psicoses, né? E eventuais outros textos, né? E interessante que vocês vão apresentar as histéricas, né, de Freud. Freud começou com a histeria e Lacan começou com a psicose, com as psicoses, como psiquiatra, né? Nós vamos até apresentar. Ele cuidou do caso Aimé e foi muito influenciado pelo caso das irmãs Papin, as duas irmãs que mataram as duas patroas, né? E quando a polícia chegou, elas foram encontradas nuas e abraçadinhas uma com a outra. Eram esquizofrênicas, né? Bom, é importante que nós, como psicanalistas, tenhamos uma visão da loucura diferente da visão, vamos dizer, do falatório do mundo, né? E a gente começa aqui apresentando a figura de Robert Alexander Schumann, que nasceu em 1810, 1856, e nós ouvimos um pedacinho da sua obra. Ele era um esquizofrênico, um psicótico. Francisco Goya, de Goya, que viveu de 1746 a 1828, temos aqui uma pintura importante, que é El 3 de maio de 1808, em Madrid. Foi quando as tropas de Napoleão invadiram a Espanha. Ele pintou esse quadro, que é apresentado num filme, Le Fantôme de la Liberté. Essa pintura ela é encenada no Le Fantôme de la Liberté, o Fantasma da Liberdade. Um filme bastante interessante. Temos aqui Vincent Willem van Gogh, que nasceu em 1853 e 1890. Temos aqui uma fotografia dele. Temos o autorretrato com orelha cortada. Esquizofrênico. Um pintor cujas obras hoje são vendidas por 200, 300, 400 milhões de dólares, né? Aqui temos Psicose e Filosofia, Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844, 1900, que escreveu textos filosóficos bastante complexos, mais poético, mais uma filosofia poética, né? E nós temos aqui em Torino ele teve uma alucinação, ele viu um cavalo e correu atrás desse cavalo em 1889. E terminou seus dias em um manicômio em Basileia, na Suíça, em 1900 que ele morreu, e ficou 4 anos, parece, não sei bem quanto tempo, internado no manicômio. Quando ele entrou em alucinação e delírio agudo, foram encontradas as páginas dessa obra dele, O Anticristo, que foram publicadas por pessoas amigas depois, né? Aqui temos Antoine-Marie Joseph Artaud, Antonin Artaud, que nasceu em 1896 e 1948, nós apresentamos no outro seminário, só para a gente lembrar dessas figuras e para não ter preconceito contra a loucura, né? Relação médico-paciente com o Dr. Ferdier. Ele passou a maior parte do tempo dele nos manicômios da França, né? E ele, finalmente, numa internação dele, sob os cuidados do Dr. Ferdier, um psiquiatra em Rodez, e o psiquiatra dele aconselhava-o a escrever. E lendo os textos dele, quando o delírio aumentava muito, ele aplicava o eletrochoque. Lendo os textos dele. Olha que interessante, né? Veja você, é um grande teatrólogo, uma pessoa cultivada na cultura francesa. Esquizofrênico, né? Aqui temos Anal dos Loucos, La Nef des Fous, que está no Louvre, em Paris. Essa pintura, é de Hieronymus Bosch, que nasceu em 1450 e 1516. Mostra a maneira com que
com o aparecimento eu falei sobre isso, com o aparecimento da cultura racionalista da razão na Renascença, se começou a ter preconceito contra os loucos. Não havia nem na Grécia Antiga, nem na Grécia Antiga, nem na Roma Antiga havia preconceito contra a loucura. Os loucos eram bem tratados. Mas a partir do racionalismo renascentista, os loucos passaram a ser colocados em navios, jogados em alto mar para morrer, para ir para outras terras, e passou a ideia do manicômio começou a surgir das prisões onde eles eram colocados, e a ideologia do manicômio contra o louco só se dissolveu, vamos dizer, no fim do século XX, né? No fim do século XX, com um trabalho, eu diria, importante de Michel Foucault, que escreveu uma vasta obra sobre a questão da loucura, né? L'Histoire de la Folie, História da Loucura, Histoire de la Clinique. Ele era filho de um médico, um filósofo da Sorbonne, em Paris, e da escola, de l'École Supérieure de Paris, Normale de Paris. E ele ajudou muito em acabar com esse medo da loucura e em tirar os loucos dos hospícios e colocá-los no meio da comunidade. Aqui temos um outro importante, que nós vamos estudar o caso dele, está no programa, As Memórias de um Doente dos Nervos, é o livro, é o Daniel Paul Schreber. Ele ficou, é uma história que nós contaremos depois, ele era presidente do Supremo Tribunal do Reino de Saxe. Um mês depois da sua nomeação, ele entrou em delírios e em alucinações e graves delírios, principalmente uma estrutura delirante, né? E bastante poderosa e portentosa, né? E ele ficou, inicialmente, a loucura era muito intensa, mas depois de 8 anos de internação, ele conseguiu estabilizar a sua loucura. Ele separava o lado neurótico dele do lado normal, dito normal, vamos dizer assim, e separava o lado psicótico, ao ponto de jantar com o rei, enfim, e entrar na sociedade junto com o Dr. Weber, que era o médico dele, e ele não abordava nenhum assunto ligado aos seus delírios. Ele conseguiu separar. Prova de que não era psicanálise, era psiquiatria. Na relação médico-paciente, ele conseguiu evoluir. Prova de que os loucos são analisáveis, eles devem ser analisados. O Dr. Bion, que é um psicanalista de linha kleiniana, Lacan também, enfrentaram a questão da loucura, da psicose com muita firmeza e com muita segurança. Ele foi impedido de administrar a própria vida, mas ele escreveu As Memórias de um Doente dos Nervos. É um texto bastante interessante de ser lido, e que são as memórias de um paranoico, de um esquizofrênico, né? Publicadas em 1903, e lidas por Freud em 1911. Aqui temos a foto das irmãs Papin, que foram as irmãs que inspiraram bastante Lacan. Eu não sei se Lacan foi diretamente médico delas, mas o psiquiatra delas, não. Mas o caso influenciou bastante a literatura dele, que ele escreveu uma tese de doutorado em psiquiatria falando da importância da loucura na personalidade normal. Relembrando, nós falamos a loucura como o outro da razão, que no racionalismo renascentista nós temos o outro da razão ou da desrazão, e temos poderíamos dizer que o louco tem uma superpercepção e uma superrazão, porque ele não sofreu as castrações devidas. As castrações não funcionaram do ponto de vista da simbolização. Eu vou passar. Aqui eu cito um caso clínico que demonstra a existência de razão no louco. É o caso de Antonin Artaud, expressivo escritor e teatrólogo, controlado pelo Dr. Ferdier no sanatório de Rodez. Pelos escritos ele fazia o controle e aplicava os eletrochoques, né? Modos de ser da loucura, a verdade do louco e a superrazão.
Ele tem uma percepção, uma razão não castrada. E ele tem afetos não castrados. Ele tem uma mente que não é castrada, que não tem um limite, vamos dizer, do ponto de vista psicanalítico. O psicótico tem sua estrutura a Spaltung, em sua estrutura a divisão do eu ou do sujeito. Ele é dividido. Ele pode ser dividido em múltiplas partículas ou dividido a metade psicótica e a metade normal, neurótica, né? Então, por isso que é importante que eles sejam analisados. A psicanálise abandona as maneiras de ver a loucura, furor nosológico, classificatório da psiquiatria, e passa a escutar o louco. E tem muita consideração, o seu discurso tem muito em consideração o discurso do louco no campo da transferência e da contra-transferência. Eu estou apenas revendo coisas que nós abordamos. E hoje nós entraremos no nosso tema, que será a foraclusão do nome do Pai. Arche, essa palavra arche grega que significa início, o que é arcaico, o começo de tudo, né? A arche freudiana sobre os mecanismos de defesa do eu. Nós poderíamos dizer, já antecipar, que a neurose, a perversão e a psicose são mecanismos de defesa do eu. São os mecanismos de defesa do eu que criam estas estruturas. E vamos ver, Freud utilizou uma palavra chamada Verwerfung. Verwerfung, que é traduzida como rejeição, recusa. Ele utilizou de maneira um tanto variável. Tanto ele utilizou na histeria, na neurose, como usou na perversão, como usou na psicose. Mas vamos ver o que acontece. O que foi Verwigget, aí é a terceira pessoa do singular, né? Foi recusado, foi rejeitado na estruturação inicial do sujeito. Um significante importante foi recusado. Vamos lá. Verleugnung, o registro que foi denegado. Aqui o primeiro, obviamente, não através do pensamento freudiano propriamente dito, mas através do pensamento lacaniano, que ele passou, eu vou antecipar, ele chamou de foraclusão, forclusion em francês. Passou a ser a estrutura, o mecanismo de defesa do eu para a formação da estrutura psicótica. Verleugnung é o que é denegado. Por exemplo, a mulher não tem pênis, mas o sujeito quer que a mulher tenha pênis. Ele não acredita, ele não aceita nessa afirmação, Verleugnung. Então, são os fetiches e são as perversões, de um modo geral, que estão ligadas a esse mecanismo de defesa do eu. Temos a Verdrängung, que é, na verdade, o recalque. Esse Freud deixou bem definido, é o recalque. É o que ocorre, vamos dizer, no sujeito normal ou neurótico mínimo, ou nas neuroses, nas histerias, que será um tema importante do nosso Café com Freud no semestre que vem. Nós vamos ter, obviamente, a Verdrängung, o recalque, obviamente, levando determinados significantes para o inconsciente, para a estrutura do inconsciente. Lacan faz uma releitura dos mecanismos freudianos de defesa do eu, né? Então, eu estou aqui deixando bem claro, a Verdrängung está na base da estrutura neurótica. A Verdrängung, recalque. Pode colocar a tradução, recalque, Verdrängung. A Verleugnung, que é a denegação, está na base da estrutura perversa. A mulher não tem pênis, mas ele quer que a mulher tenha pênis. Isso são os perversos. E a Verwerfung, que é a questão, o mecanismo da psicose, de certa forma, nosso tema de hoje é lida por Lacan como a rejeição de um significante fundamental, a Verwerfung,
rejeição de um significante fundamental, não aceito na simbolização primordial. É uma rejeição primordial. Verwerfung. Mecanismos freudianos do início da estruturação do sujeito. Isso é importante nós prestarmos atenção aqui. Einbeziehung ins Ich. Einbeziehung é a entrada. Ins é no. Ich é eu. A entrada no eu, a introdução de determinado registro na simbolização primordial do sujeito. Na linguagem de hoje seria a introdução de significantes na simbolização primordial do sujeito. Einbeziehung ins Ich. Introdução no eu. Eu estou lendo exatamente como está escrito em alemão. Bejahung primária. Ja, em alemão, o JA é o sim. Então aqui é a afirmação. Bejahung primária. A afirmação primária. A afirmação primordial do registro na estruturação arcaica ou dos significantes. A Bejahung quer dizer o significante foi aceito do ponto de vista do campo simbólico, né? Os dois mecanismos, tanto a Einbeziehung ins Ich, a introdução do significante na simbolização primordial do sujeito, assim como a afirmação primordial, o sim, aquele significante, Bejahung, esses dois mecanismos foram unidos, eles sendo unidos do ponto de vista do registro dos significantes, um significante fundamental, um significante mestre. Nós temos aqui o significante do nome do Pai, que é um significante importante que dá direcionamento aos demais significantes. Quando os mecanismos de afirmação primordial da Bejahung não funcionam, nós falamos lá da Einbeziehung ins Ich, e a Bejahung, quando essa afirmação primordial no registro dos significantes não funcionam, nós vamos ter negatividades. Negatividades em relação a esses significantes. Que mecanismo é esse? Ausstoßung aus dem Ich. Ausstoßung quer dizer expulsão. Aus é do. Aus dem. Do eu. A expulsão para fora do sujeito. O significante mestre, ou o significante do nome do Pai, que nós podemos falar lacanianamente, ele é expulso para fora do sujeito. No caso do fenômeno acima, Ausstoßung aus dem Ich, não ocorre o registro de um significante fundamental, como eu falei anteriormente. Ocorre então a Verwerfung, recusa, e o significante fundamental é registrado, ficando fora da estrutura do inconsciente do sujeito. Ele fica fora. Nós ainda estamos falando assim em termos mais freudianos do que lacanianos. O inconsciente, vamos ver aqui Lacan, para nós compreendermos melhor, para a gente fazer essa transição da mecânica do registro dos significantes, ou ele chamava de representações, representante, representação, assim que Freud chamava, e não significante. E Lacan coloca que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E é o discurso do analista. Nós sabemos disso, que o inconsciente é o discurso do analista. Da sua interpretação, é um produto do inconsciente. É uma invenção, uma criação do inconsciente, né? Lacan adota a teoria dos significantes de Ferdinand de Saussure. Não vamos entrar em detalhes.
em que ele tira S maiúsculo sobre S minúsculo, né? Ele tira o S minúsculo e diz que um significante só tem sentido para outro significante. S1, S2, infinitos significantes. O significante só tem sentido para outro significante. S1, S2, Sn. Essa é a cadeia de significantes. Mas não os significados, que os significados serão produto da relação de um significante com outro significante. O significante representa o sujeito para outros significantes. Temos o S1, o S barrado e o Sn. Veja, o S barrado é o sujeito. O sujeito, ele é privado, ele é barrado, né? Isso em referência a processos de castração, privação e frustração. Lacan interliga a Verwerfung freudiana com a foraclusão, que em francês é forclusion. Freud utilizou de maneira variável o termo Verwerfung. Ora ele utilizava relativo à neurose, ora ele utilizava relativo à perversão, ora ele utilizava relativo à psicose. Mas Lacan, analisando esses usos, ele percebeu que era mais intenso e frequente em relação à psicose, a Verwerfung, que nós já falamos anteriormente sobre a Verwerfung. Todavia, Lacan estabiliza-o. Lacan interliga, repetindo, a Verwerfung freudiana com a foraclusão. Freud utilizou de maneira variável o termo Verwerfung. Ora ele se referia à estrutura neurótica, ora ele se referia a esse mecanismo de defesa do eu, à estrutura perversa, ora à estrutura psicótica. Mas a maior frequência foi em relação à estrutura psicótica. Todavia, Lacan estabiliza-o como sendo um mecanismo de defesa do eu na psicose, a Verwerfung, que é rejeição, que é recusa, né? Que é Ausstoßung aus dem Ich, alguma coisa que é expulsa do eu, né? E ele nomeia como forclusion em francês, que é foraclusão em língua portuguesa, e é foreclusory em inglês, né? Tem em outras línguas, mas eu andei olhando em língua espanhola, até não interessei em publicar, que eu não gostei da maneira que foi traduzido. Isso eu vou pesquisar, e a gente pode, em outra oportunidade, falar em outros idiomas. Conexão entre foraclusão e estrutura psicótica. Como é que as coisas se conectam? Isso é muito importante. Relembramos a teoria lacaniana do nó Borromeu, que nós já estudamos aqui, o real, simbólico e imaginário, né? É o nó Borromeu de 3 e temos o de 4, mas não interessa o de 4. Que Lacan inicialmente chamava de SIR, mas mais tarde ele passou, SIR, S-I-R, mais tarde ele passou a chamá-lo de RSI, ok? Então, o nó Borromeu, o real, o simbólico e o imaginário, que todo mundo se lembra, né? O real é aquilo que tem um sentido quase impossível, impossível. O simbólico, obviamente, está dentro da relação com o significante, que é o elemento, eu diria, mais sublime da estruturação do inconsciente, do campo da linguagem, e o imaginário, que é a imagem, né? Que nós temos o estádio do espelho de Lacan como sendo o exemplo maior do imaginário. Isso nós tocamos em seminário anterior. Então, essa conexão entre foraclusão e estrutura psicótica. A foraclusão de um significante fundamental. Qual é o significante fundamental? E nós vamos ver mais tarde, vamos discutir por que ele é fundamental. O significante do nome do pai. Ele faz causalidade para a estrutura psicótica. Quando esse significante do nome do pai, le nom du père, o significante do nome do pai, le nom du père, Lacan tem um seminário também chamado Le Nom du Père, os não tolos também erram, né? Le Nom du Père. Quando ele foi expulso da Associação Internacional de Psicanálise, ele estava começando um seminário sobre
o nome do pai. Aí ele desistiu, só deu uma sessão, e ele ficou um pouco revoltado, né, porque eles não reconheceram a sociedade dele, e ele teve que criar a École Freudienne de Paris. Então veja você, e ele deu um seminário, os não tolos também erram, Le Nom du Père, que tem a mesma sonoplastia quando se fala também o nome do pai, Le Nom du Père, é a mesma coisa, né? Então vejam, então a foraclusão de um significante fundamental está como sendo um elemento causal da estrutura psicótica. Por quê? Que esse significante, o nome do pai, é tão importante? Vamos dizer, lá na frente. O significante do nome do pai é foracluído, recusado, vergift, né? Verworfen, perdão, no alemão freudiano, e remetido para fora do campo do simbólico. Então ele é recusado, é foracluído e remetido para fora do campo do simbólico. Permanece no real. O pai permanece no real. Então não vira o significante o nome do pai. Significante o nome do pai. Há uma recusa. E Lacan costumava dizer, o que é recusado no simbólico pode voltar no real em forma de alucinação e delírio. O que é recusado no simbólico pode voltar em forma de voltar no real em forma de alucinação e delírio. Aforismo lacaniano. O significante do nome do pai foracluído, ele não existe, permanece como um vazio, né? Ou significante buraco. Na cadeia de significantes nós podemos colocá-lo como um buraco. Tem os demais significantes, mas o significante do nome do pai não está lá. O lugar do significante buraco é o campo do real. É o próprio real. O real é o lugar bohemiano, onde o significado não é construído. O que é recusado no simbólico pode voltar no real em forma de delírio e alucinação. O sintoma como defesa do eu. O sintoma psicótico, como sendo uma reconstrução, uma reestruturação do eu, no momento em que o significante do nome do pai é recusado, é foracluído, né? Agora, a gente poderia dizer que a foraclusão do nome do pai faz com que alguém aqui presente colocou no grupo uma frase que muito me interessou, eu até botei lá na frente, que a linguagem é o saber sobre a Lalang. A linguagem é um saber sobre a Lalang. A Lalang. O que é a Lalang? Essa língua primordial entre a mãe e o bebê, que em português se escreve a língua, com A antes da palavra língua. A mãe é toda poderosa. O que ela define está definido. Os conceitos que ela transmite para o seu bebê, eles são registrados no inconsciente de uma maneira consolidada e não permite a metaforização. Porque a mãe tem poderes absolutos de definir as coisas, os objetos, as coisas do mundo, né? Então vejam vocês, isso tem importância para pensarmos na linguagem delirante e na linguagem alucinatória? Tem. Porque a partir do término vamos dizer, da dia de primeira, que é esse sujeito, essa estrutura em que o bebê e a mãe estão vinculados pela Lalang, aí surge a figura do pai. Pode surgir ou pode não surgir. Se houver este pai for recusado ou foi negado, não foi nomeado pela mãe, ou ele não existe fisicamente,
ou ele é um pai que não participou, não participa da estruturação do sujeito, nós não teremos, aí nós temos uma foraclusão do nome do pai. E não temos o significante do nome do pai. Por que que o significante do nome do pai é importante? É importante porque ele vai mexer a linguagem que surge com a existência do nome do pai, mexe com a estrutura da Lalang, que era sólida, consolidada e imutável. E vai surgir a capacidade do bebê de entrar no campo da metáfora, de ter uma linguagem elástica, de ter um significante com dezenas de sentidos, né? De ter um significante que faz sentido para outro significante. Então, a linguagem, o alucinado, o delirante, ele repete as mesmas coisas, sempre. Ele não muda os delírios dele. Os delírios são fixos. Como é fixa a Lalang. Então veja que a permanência no estado da Lalang faz com que nós tenhamos a possibilidade, na foraclusão do nome do pai, de aparecer o delírio e a alucinação. E sempre com a figura do pai, quase sempre com a figura do pai. Todo louco que delira e alucina, o pai, Deus, são figuras presentes na sua alucinação. Compreenderam? O louco não tem capacidade de metaforizar, não tem a capacidade de lidar com a mesma palavra, tendo vários e vários sentidos. Não tem a capacidade de agregar sentido às suas próprias palavras. Ele repete as mesmas coisas de sempre. Vejam vocês, a gente está tentando entrar a fundo no mecanismo. Por que que o significante do nome do pai é importante para o campo da linguagem, para formar a linguagem, que também, obviamente, o significante do nome do pai é um produto, vamos dizer, da castração. Ele tem uma relação com a castração, com certeza. E ele só se completa, se torna consolidado quando nós temos a entrada e a saída do complexo de Édipo. Se entra no Édipo e sai do Édipo, né? Em que nós temos a frustração, a privação e... Vejam vocês. A foraclusão no sintoma e no santoma. A palavra sintoma, o sintoma é aquilo que se percebe. O santome é uma estrutura imperceptível. Lacan tem um seminário, o 23, em que ele estuda o caso de James Joyce, que tinha a foraclusão do nome do pai, segundo Lacan. Ele perguntava se ele era louco. Santoma é a estrutura do inconsciente, a palavra santoma. E sintoma é aquilo que é perceptível, quando o sujeito, o que está recalcado, foracluído, ou o que está denegado, retorna para proteger, para criar um mecanismo de defesa para o eu, que é o sintoma. O santome psicótico é uma estrutura foraclusiva. O santoma psicótico da esquizofrenia, enfim, da paranoia e das psicoses de um modo geral, das loucuras de um modo geral. O santoma psicótico é uma estrutura foraclusiva, historicamente disponível para o analista. Que o analista não tenha medo. Ao analisar a história existencial do sujeito que está ali, que ele está entrevistando, ele pode ler um santoma psicótico, ver uma estrutura psicótica, embora a psicose não esteja presente. Ao atender uma adolescente de 16 anos, nós percebemos
um discurso pobre, um discurso em que ele não fala, em que ele repete coisas que você percebe, e que coisas que ele traz da Lalang. O pai foi expulso da vida dele pela mãe quando ele tinha 18 meses. E essa mãe destruiu a figura do pai a vida inteira. Com 16 anos, com certeza, se ele lhe procura como analista, ele tem todas as possibilidades de vir a se tornar um esquizofrênico, de ter um surto esquizofrênico. E a psicanálise, com certeza, tendo essa consciência, nós vamos conseguir prevenir que ele desenvolva a psicose. Que o sintoma psicótico, que é o que está no inconsciente, vire uma psicose ou uma loucura. Eu estou falando de experiência própria. Eu estou falando de ter tido essa experiência, não é? O sintoma pode estar perceptível ou não. O sintoma você vai escutar pela estrutura, pela história clínica desse candidato à psicanálise. Agora, o sintoma não, ele está perceptível, né? Na psicose, ele é perceptivo, rapidamente perceptivo, quando você escuta o louco, né? A psicose como estrutura foraclusiva, sintoma, pode ser prevenida, eu já falei. De acordo, falta um D aqui, com a visão estruturalista da psicanálise lacaniana. Ah, não teve pai. Não teve pai, fala pouco, é adolescente. Ou é uma criança que não fala, uma criança que não brinca. Enfim, a mãe expulsou o pai da vida dele. E sempre dinamitou o pai com um discurso destrutivo para retirar este pai da vida dessa criança. Então nós temos, obviamente, aí um sintoma psicótico e, obviamente, que a psicanálise poderá abortar uma eventual psicose do ponto de vista do sintoma, do ponto de vista da clínica, do que é visível, claramente visível. Para concluir a foraclusão do nome do pai, o pai é não dito pelo desejo da mãe. Não dito pelo desejo da mãe. Normalmente, o pai, quando quando está presente, o significante do nome do pai substitui o desejo da mãe. Substitui o desejo da mãe. E ele vai sair da língua, da Lalang, para entrar na linguagem. Obviamente, com os elementos do Édipo, da castração e dos seus derivados. Então vejam vocês. O desejo da mãe, agora, quando ocorre a foraclusão, o desejo da mãe não é substituído pelo significante do nome do pai. Permanece uma estrutura foraclusiva, um sintoma psicótico. Ver os movimentos do Édipo, né? Que eu acho que foi apresentado, ou vai ser apresentado no cartel, né? Permanece com a foraclusão do nome do pai a relação incestuosa inconsciente da criança com a mãe e vice-versa. Essa relação incestuosa, às vezes essa unidade excessiva, né? Isso permanece. Alguém apresentou um dito de Lacan no grupo. Alguém aqui presente. A linguagem é uma elucubração de saber sobre a Lalang. É quando ocorre tanto na foraclusão, tanto na estrutura foraclusiva como não foraclusiva, obviamente que a linguagem, ela é uma elucubração, são reflexões de saber sobre a Lalang. Isso é uma afirmação de Lacan, que foi colocada no grupo por alguém que está aqui presente. Veja quão importante é esse salto da Lalang para a linguagem e com as estruturas edípicas e o significante do nome do pai. Agora, será que nós, quando falamos em significante do nome do pai, é somente a família patriarcal? Não.
nós podemos ter uma família não patriarcal, vamos dizer, de 2 mulheres ou 2 homens, e, obviamente, que esse significante do nome do pai seja construído e seja integrado à estrutura simbólica do sujeito, né? A permanência da Lalang perpetua os superpoderes linguísticos da mãe, inconscientes. A permanência da Lalang perpetua os superpoderes linguísticos da mãe, aquela que tem a única definição válida. E a metáfora do nome do pai não vem, surgindo o delírio e a alucinação. Então vejam vocês que o delírio e a alucinação é um discurso de reconstrução do sujeito foraclusivo, que tem um sintoma foraclusivo. Então não é nada de estranho para o psicanalista, não é nada de estranho para o psiquiatra, para o psicólogo, né? É importante que nós tenhamos essa visão, para que possamos atender bem àqueles que têm uma estrutura, um sintoma psicótico, mas não tem um sintoma, ou que tem sintoma psicótico, que já tem sintoma psicótico, que é alucinação e delírio, e enfim, nós poderemos, obviamente, ao longo do semestre que vem, falar dos tipos de delírios, dos tipos de alucinações e etc. E vamos apresentar o caso clínico do Daniel Paul Schreiber, se houver chance, apresentar algum outro caso clínico, né? Lacan fala, vamos lá, vamos ver o que Lacan diz aqui. A aparição de uma nova estrutura nas relações entre os significantes de base. A aparição de uma nova estrutura nas relações entre os significantes de base. Quando ele fala significantes de base, ele quer dizer os significantes principais, coordenadores do sintoma, coordenadores da estrutura do inconsciente do sujeito. Aí ele diz que a criação de um novo termo na ordem do significante tem um caráter devastador. Esse novo termo que ele está querendo se referir é a foraclusão do nome do pai, Austossung aus dem Ich, né? A recusa do significante do nome do pai. É disso que ele está falando aqui. Caráter devastador. Isso não é problema nosso. Não temos a obrigação de nos interessar pela aparição de um significante, pois é um fenômeno que jamais encontramos pessoalmente. Em compensação, lidamos com sujeitos que vemos claramente a evidência, algo que se desenrola ao nível da relação edípica. Sim. Estrutura nuclear das neuroses, né? O Édipo. E a psicose está aquém do Édipo. A psicose está aquém do Édipo. Não chegou a Édipo. Não rolou isso. Não rolou o nome do pai, né? Então a psicose, ela está aquém do Édipo. Algo que se desenrola no nível da relação edípica. Melhor botar um A. Da relação edípica, um núcleo irredutível. Ele quer dizer que a relação edípica, a estrutura do Édipo, é um elemento fundamental para a estruturação do sujeito neurótico. Vamos dizer, neurose mínima, ou se tiver uma histeria, uma neurose obsessiva, se tiver uma neurose fóbica ou outra neurose de angústia, nós sabemos que teve um Édipo, mas um Édipo que não se concretizou de maneira adequada. O nome do pai está lá, mas não se concretizou de maneira adequada. Nós sabemos que o nome do pai pode também ser foracluído por excesso, né? Foi o caso de Daniel Paul Schreiber, né? Em que o pai utilizava aparelhos para prender as mãos e os pés dos filhos na Alemanha, né?
no reino da Saxônia, para que eles não praticassem masturbação à noite. Era um médico com a ideia de uma educação ortopédica muito opressiva. A questão suplementar que eu os convido a que se coloquem é esta: não é concebível nos sujeitos imediatamente acessíveis que os psicóticos são. Olha como ele fala, imediatamente acessíveis, né? O psicótico, quando ele tem um sintoma, ou ele está sem sintoma, mas ele tem lá o sintoma, ele é muito acessível para o psicanalista. Ele é acessível para o psicanalista. Não é concebível nos sujeitos imediatamente acessíveis que os psicóticos são. Lacan é muito claro aqui, né? Considerar as consequências da falta essencial de um significante, que é o significante do nome do Pai, que eu falo com Φ maiúsculo, falo simbólico, falo com Φ minúsculo, falo imaginário, mas o falo com Φ maiúsculo está, obviamente, do significante do nome do Pai, faz parte da estrutura do significante do nome do Pai. Uma neurose sem Édipo, isso não existe. Neurose sem Édipo, não é possível. Freud descobriu o Édipo nele mesmo, né? Quando ele fez a sua análise com a morte de Jacob Freud, seu pai, de 1896 a 1900, ele fez a análise pessoal dele. Ele resolveu muitos problemas do seu próprio complexo de Édipo, né? Ele se inspirou na tragédia grega de Sófocles, né, para nomear essa estrutura, que é um dos conceitos centrais da psicanálise, tanto para entendermos as neuroses, como para entendermos também a psicose, que é alguma coisa aquém do Édipo. No psicótico não rolou o Édipo, né? Numa psicose admitimos perfeitamente que alguma coisa não funcionou. E é fácil perceber de início que alguma coisa não funcionou. Tá lá o sintoma delirante, alucinatório, ou não está, mas está lá uma história de foraclusiva do nome do Pai. Numa psicose admitimos perfeitamente que alguma coisa não funcionou, não se completou no Édipo essencialmente. Não chegou até o Édipo, como a gente falou. Certo analista teve de estudar em vivo um caso de paranoia, homólogo em determinados aspectos, bem próximas das que lhes digo, só que manifestamente ele se enrola, porque não pode formulá-las como proponho a vocês de fazerem, dizendo: a psicose consiste em um buraco do significante do nome do Pai, uma falta ao nível do significante do nome do Pai, completando aqui a afirmação de Lacan. Pode-se falar da aproximação de um buraco? Por que não? Não há nada mais perigoso que a aproximação de um vazio. Quando ele chama de vazio, é o significante do nome do Pai, buraco, ou a foraclusão do significante do nome do Pai. O seminário, livro 3, As Psicoses. Lacan, que nós vamos estudá-lo detalhadamente no segundo semestre, esse seminário. Eu vou ficar só com o tema da psicose. Eu não vou me cansar muito hoje, porque, enfim, nós teremos muito tempo para abordar sobre vários aspectos, sobre vários ângulos, a questão da psicose na psicanálise.
Talvez até, quem sabe, uma visita rápida à visão da psiquiatria, né? A visão da psiquiatria. Porque os psicanalistas, de um modo geral, não gostam de analisar psicóticos. Têm uma tendência a rejeitá-los. Mas, pelo menos, nós sabemos que hoje nós temos recursos, como os neurolépticos, as drogas antipsicóticas, que ajudam muito a acalmar o furor alucinatório delirante e para que o sujeito possa ter o seu lado não psicótico, ajudando o analista na análise do lado psicótico do sujeito ou do eu. Ok? Muito obrigado.